Olá, 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 bem-vindos de volta, você aí em qualquer parte do país, né? Professora Kelly Cuesta aqui, direto de Belém do Pará. Vamos continuar com mais um encontro, com mais uma aula. Dessa vez agora vamos tratar sobre mandado de segurança, não é verdade? Não é uma peça inédita, né? Caiu uma única vez no exame da ordem, o famoso caso da Evelyn Calabresa, que foi uma catástrofe também, né? O índice de reprovação muito, muito, muito grande, pegou muita gente de surpresa, e o que a gente lamenta, né? Mandado de segurança é uma peça simples, não tem mistérios, não tem, assim, grandes complexidades. Claro que tem ponto de atenção, tem legislação específica, tem as hipóteses de cabimento, mas uma preparação prévia, né? Uma boa preparação te coloca realmente bem tranquilinho para uma eventual, né, para um eventual retorno de peça. Pode imaginar esse a FGV resolver trazer de novo uma mandado de segurança, né, repetir, ou mesmo para as questões discursivas. Mandado de segurança em questão discursiva é algo muito comum, é algo muito arroz com feijão de acontecer. E aí a gente vai conversar sobre isso, desmistificar muita coisa, e vocês vão ver que é tranquilinho. Tipo assim, pode vir o MS que eu dou conta. Tá bom, meus amores? Então vamos lá iniciar a nossa aula sobre mandado de segurança. Como todas as peças, né, a gente ensina aqui a técnica da palavra-chave, da identificação da palavra-chave. Não é verdade? Mandado de segurança também tem a sua palavra-chave. Nesse caso, vem a ser o quê? Violação a direito líquido e certo. Você, estudante de direito, lá no início realmente do curso, lá pelo segundo, terceiro semestre, mais tardar, na aula de direito constitucional, né, uma das coisas que você realmente logo aprende. Violação a direito líquido certo, segurança jurídica, mas aí você fica se perguntando o que é esse direito líquido e certo, afinal de contas. E o principal, o que é esse direito líquido e certo aqui na seara trabalhista. Então, como o nosso estudo ele é muito visceral, ele é muito objetivo, ele te deixa afiado para que você realmente possa estar pronto, né, para uma peça ou para uma questão objetiva. Nós vamos aqui trabalhar o direito líquido e certo diretamente nas hipóteses de cabimento que são cobradas dentro do processo do trabalho. Tudo bem? Então, vamos lá. Guardou a palavra-chave, direito líquido e certo. Então, vamos entender aqui o que é esse direito líquido e certo no direito do trabalho, no processo do trabalho. Mas, claro, antes, né, colocando aqui, chamando a atenção em bem da verdade, as nossas previsões legais. Professora, vindo uma questão de mandado de segurança, afinal de contas, eu vou fundamentar aonde? Eu vou recorrer aonde? Para onde eu vou realmente correr? Primeiro ponto, você vai, né, para o artigo 5º, o famoso artigo 5º da nossa Constituição, o inciso 69, tá? Então, eu peço que você anote aí no seu caderninho para depois fazer a marcação do inciso 69 do artigo 5º da CLT, que a gente usa como fundamento, como previsão legal do nosso mandado de segurança. Tudo bem? Além disso, a Lei 12.016 de 2009, que é a nossa lei específica do mandado de segurança. Tem muito artigo dessa lei que a gente realmente vai precisar usar, então também já deixa separado, tá? Eu, particularmente, no meu curso presencial, eu oriento, eu gosto de falar para os meus alunos o seguinte: utilizem a colocação dos clipes na parte de cima do código, tá? Para as leis extravagantes. Então, assim, normalmente tem aqueles papeizinhos, né, que já vem impresso, que você coloca na lateral da tua CLT, mas algumas leis extravagantes, que são, assim, muito certas de virem na prova de vocês, por uma questão de agilidade, de realmente otimização do tempo, eu peço que coloque o clipezinho na parte de cima, tá? Que facilita muito. Então, com certeza absoluta, se você resolver adotar essa metodologia, eu já te peço que você coloque um clipezinho na Lei 12.016 de 2009, nessa parte de cima do teu código, porque ela vai facilitar muito a localização. Tudo bem? Então, vimos aqui em relação à previsão legal. Agora nós vamos para as hipóteses de cabimento. Professora, essas hipóteses de cabimento para o mandado de segurança vêm a ser a violação ao direito líquido e certo dentro do processo do trabalho? Exatamente, meus amores, é essa associação que você tem que fazer. Quando a gente fala em hipóteses de cabimento, a gente está falando no tal do direito
líquido e certo. Tá? No direito líquido e certo, tá bom? Que vai ser realmente violado a ponto de justificar que haja uma impetração do mandado de segurança. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Qual é a nossa primeira hipótese de cabimento que configuraria realmente a uma exigência de depósito prévio, ou a uma violação a direito líquido e certo? A exigência de depósito prévio para recurso administrativo. Professora, por favor, teça os seus comentários. Certamente que os farei agora. Presta atenção aqui comigo. Eu quero que você imagine o seguinte: você é um empresário, você tem um empreendimento, você tem uma papelaria, você tem uma loja de calçados, você tem qualquer estabelecimento lá, você é o empregador. E de repente, chega um auditor fiscal do trabalho. E ele está lá cumprindo a sua diligência administrativa, né? Ele tem esse poder, e ele pede para você o livro de empregados, os comprovantes de recolhimento da FGTS, de INSS, ele pede o comprovante de concessão das férias, pagamento das férias, 13º, enfim, ele pede documentos atinentes realmente à relação de trabalho que você tem ali naquele contexto. Além disso, ele pode fazer as verificações também, né, do ambiente de trabalho, do local de trabalho e etc e tal. Vamos imaginar que ele encontre uma determinada irregularidade. E, em razão disso, ele, né, te dê um auto de infração, o famoso AI, um auto de infração. Contra essa medida, você tem o direito de recorrer administrativamente, tá certo? Você tem o direito de recorrer administrativamente. Para que você recorra administrativamente, não pode ter a exigência de depósito prévio, ou seja, esse recurso ele é gratuito. Você não pode ter que pagar previamente para apresentar essa defesa administrativa contra esse auto de infração que o fiscal do trabalho deu para você. E onde é que está essa previsão? Onde é que está essa proibição em bem da verdade? Na famosa súmula 21 do nosso STF, que diz expressamente que nenhum valor de depósito prévio deve ser cobrado da parte que queira realmente defender-se de um recurso administrativo por conta de um auto de infração. Ok, meus amores? Então, aí o que acontece? Peço, por gentileza, que vocês localizem a súmula 21 do STF para que façamos a devida marcação, por favor, tá? Que eu vou abrir aqui também para a gente, para que eu faça a leitura para vocês enquanto você localiza aí, tá bom? Bora lá. Tem aí no caderninho de vocês, tá? Que é a súmula vinculante 21 do STF, cuja leitura eu farei para vocês agora nesse exato momento. Acompanhe aí para mim, por favor, tá? Olha só o que diz. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, não pode. Vindo uma situação dessa, você tem que automaticamente associar a quê? A violação a direito líquido e certo na seara trabalhista. Logo, a medida cabível veio a ser o quê? Impetrar o mandato de segurança. É assim que vai funcionar o entendimento, a interpretação. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir lá. Seguindo lá. Marcou a súmula 21, súmula vinculante 21 do STF? Se não, marca lá, por favor. Outra hipótese de cabimento, outra violação a direito líquido e certo, caso venha a ocorrer. A exigência também de depósito prévio. O povo gosta de exigir antecipadamente as coisas, né? Nesse caso aqui, para quê? Para a realização de perícia em processo judicial. Olha só a diferença aqui, rapidamente, em relação ao que a gente acabou de verificar na hipótese anterior. Na hipótese anterior, não tem processo judicial.
foi realmente uma atividade administrativa, uma fiscalização administrativa. Aqui eu tenho um processo judicial, aqui eu tenho uma reclamação trabalhista, muito provavelmente, né, a título de exemplo, e por algum motivo se faz necessária a realização de uma perícia. Qual perícia que ali custa? Qual perícia? Sei lá, pode ser uma perícia técnica, pode ser uma perícia médica, uma perícia. Meus queridos, o juiz não pode exigir que seja feito um pagamento antecipado para a realização dessa perícia, muito provavelmente por conta dos honorários do perito. Isso não pode acontecer. A gente sabe que a CLT coloca uma regrinha, como a gente vai já verificar, em que momento realmente esse pagamento deve ser feito e por quem. É o que a gente vai verificar já já. O que eu peço que você realmente coloque agora para dentro do seu coração? O que eu peço é que você guarde essa informação. Eu não posso exigir depósito prévio para recurso administrativo. Eu não posso exigir depósito prévio para realização de perícia no curso de um processo judicial. Eu não posso, tá? E qual é o fundamento disso tudo aqui? Vamos verificar aqui, iniciando por meio da OJ 98 da SDI 2 do nosso TST. Olha só, é ilegal. O quê? A exigência de depósito prévio para o custeio, não falei para vocês? Dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando a realização da perícia, independente de depósito prévio. Então, a própria OJ já traz o problema e a solução, que vem a ser o nosso mandado de segurança. É ilegal exigir pagamento antecipado para a realização de perícia. Localiza aí a OJ 98 da SDI 2 do TST, porque ela tem que estar marcadinha no seu código com certeza absoluta. Tudo bem? Seguindo aqui com o nosso conteúdo. Essa questão do depósito prévio também para a realização de perícia, como eu falei para vocês, encontra assento, tá? Encontra assento no artigo 790B da CLT, mais principalmente no nosso parágrafo 3º, tá bom? Localizou lá a OJ 98, fez a marcação, anotou no caderninho depois, então, para printar com calma, se for melhor para você. Então, vamos adiante. Agora a gente vai lá para a CLT. Artigo 790B, mais principalmente parágrafo 3º, ok? Vamos verificar aqui o que acontece em relação a isso. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Ou seja, o juiz não pode exigir depósito prévio para a realização de perícias. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Artigo 790B da CLT, parágrafo 3º. Tudo bem? Seguindo, bora lá. Outra hipótese de cabimento. A terceira aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. A terceira hipótese de cabimento que a gente vai discutir sobre o mandado de segurança. Cerceamento do direito de defesa, produção de provas. A primeira, exigência de depósito prévio para recurso administrativo. A segunda, exigência de depósito prévio para a realização de perícia em processo judicial. A terceira hipótese de cabimento agora, que vem a ser a violação a direito líquido e certo dentro do processo do trabalho, o cerceamento do direito de defesa, o cerceamento no direito de produção de provas. E aqui a gente tem um leque realmente bem abrangente. Por quê? Quando a gente fala em provas, meus amores, quando a gente fala em provas, a gente está falando em quê? A gente está falando em testemunha, a gente está falando em perícia, a gente está falando em documentos, não é verdade? A gente está falando em que mais? Mídias, áudios, né? Enfim, ok? A gente está falando basicamente nisso aqui.
Só que, quando a gente fala em testemunha, aqui a gente tem o quê? A gente tem a questão da contradita, a gente tem a questão da impugnação, a gente tem a questão de testemunha que fala outra língua e, por isso, a questão do intérprete, a gente tem a questão da oitiva por carta precatória, tá certo? Então, a gente tem aqui realmente um leque que se abre a partir da questão das testemunhas. E em relação à perícia, nós temos aqui as modalidades da perícia, nós temos a questão também muito batida do perito assistente, nós temos a questão também muito batida pela FGV, a apresentação de quesitos, do questionário, tá bom? E em relação aos documentos, então, é perder de vista. O que acontece? Qualquer indeferimento do juízo em relação à produção de provas, a depender do contexto, pode configurar cerceamento ao direito de defesa. E cerceamento ao direito de defesa é uma violação gravíssima a direito líquido e certo por conta do princípio do contraditório e da ampla defesa, tá certo? O princípio do contraditório e da ampla defesa assegura que nós possamos utilizar de todos os meios legais admitidos em direito como meio de prova. Só que é claro que nós temos a preclusão. No processo do trabalho, eu não faço os atos quando eu quero. Eu tenho prazos. Se eu não cumprir aqueles prazos, eu sofro o efeito da preclusão. E aí, realmente, perdi aquele direito. Então, respeitadas essas hipóteses, em regra, o juiz ele não pode indeferir a produção de provas, a não ser que ele tenha um justo motivo, a não ser que tenha havido a preclusão. Tudo bem? Então, qualquer situação aqui dentro deste panorama, a gente pode encaixar, fica realmente um leque bem aberto de opções de oportunidade, tá certo? E aí, como é que fica, professora? Fica mais fácil você realmente estudar as provas, lembrando que a gente vai ter uma aula específica de provas na parte de direito material, e realmente associar. Se o juiz, sem justo motivo, indeferir alguma coisa, a gente tem que pensar em impetrar um MS com certeza absoluta, tá bom? Quarta hipótese de cabimento, que pode configurar uma violação ao direito líquido e certo, que justifique que seja impetrado um mandado de segurança. O deferimento liminar de reintegração ao emprego. Deferimento liminar de reintegração ao emprego. Deixa eu só ver aqui o slide. Tá. Depois aqui mais uma coisa. Não, então deixa eu voltar aqui, vou fazer um rascunho aqui mesmo, suponho que o espaço seja o suficiente. Então, acompanhe aqui comigo, por favor, tá? Já volto, rapidinho. Então, a quarta hipótese de cabimento, tá? A quarta hipótese de cabimento vem a ser o deferimento liminar da reintegração de emprego, como a gente estava conversando. Nesse caso aqui, eu quero que você imagine o seguinte cenário, tá? O seguinte cenário. Nós temos aqui uma reclamação trabalhista com pedido de tutela antecipada. E esse pedido de tutela antecipada requer justamente o quê? Requer a reintegração ao emprego. Esse é o pedido. Ora, se nós temos uma tutela antecipada, um pedido de antecipação de tutela, o juiz, né, o magistrado, ele tem que fazer o quê? Por meio de uma decisão interlocutória, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que dizer, sim, eu acolho o pedido liminar, ou então não, eu rejeito o pedido liminar. Contra esta decisão interlocutória do magistrado, que acata ou que nega o pedido liminar, qual vai ser a medida que a gente vai utilizar para combater essa decisão e impetrar o mandado de segurança. Professora, e quem vai impetrar? Depende de quem perdeu. Depende quem realmente pegou, né, a resposta contrária aos seus objetivos. Se, nesse caso, eu tenho uma reclamação trabalhista, onde a peça é do trabalhador, que pede em tutela antecipada o seu retorno ao emprego, e o juiz diz, sim, acolho, quem é que ficou feliz? O trabalhador. Quem é que ficou contrariado? A empresa. Quem vai impetrar? O MS, a empresa. E se for o contrário?
O reclamante, ele pede a tutela antecipada, o juiz diz não, ele ficou feliz ou contrariado? Super contrariado. Quem vai impetrar o MS? O trabalhador, ele que vai ser impetrante. Então, a gente tem que verificar aí o interesse conforme o referencial da decisão, tá certo? E essa previsão, ela encontra-se assentada na importantíssima súmula 414 do TST. Súmula 414 do TST. Inciso 2, que diz para a gente o seguinte: no caso de tutela antecipada, né, ou liminar, ser concedida antes da sentença, né, cabe impetrar o mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio, tá? Então, aqui o que acontece? Lembrando, nós temos aqui a decisão do juiz, nós temos uma decisão interlocutória, aí vem toda a instrução processual e aí nós temos a sentença. Se essa decisão sobre o pedido de reintegração for dada em sede de decisão interlocutória, a medida cabível vai ser o mandado de segurança. Agora, se ela for tomada em sentença, a medida cabível vai ser o RO, que é justamente o que diz o inciso 1 da súmula 414. Peço que vocês localizem, por gentileza, para fazer a marcação, tá bom? Súmula importantíssima. Importantíssima mesmo. Tá? Importantíssima. Dando continuidade, é cabível, professor, o pedido de honorários advocatícios em sede de MS? Não, não é cabível. E onde é que nós encontramos essa disposição? Essa disposição está lá na súmula 512 do nosso Superior Tribunal Federal, nosso querido STF, quando afirma para a gente o seguinte: não cabe a condenação em honorários advocatícios em ação de mandado de segurança. Não cabe o pedido de honorários. Súmula 512 do STF, tá certo? Seguindo, o STJ também no mesmo sentido, na mesma linha de raciocínio, através da sua súmula 105, defende o mesmo, tá? Na ação de MS, não se admite a condenação em honorários advocatícios. Súmula 105 do nosso STJ. Então, veja que nós temos os nossos dois tribunais superiores na mesma página, falando a mesma coisa, tá bom? O não cabimento dos honorários advocatícios em sede de MS. Da mesma forma também, a lei específica 2016 de 2009, mais precisamente no seu artigo 25, vem falar a mesma coisa das duas súmulas, tanto do STF quanto do STJ, tá? O artigo 25 estabelece expressamente o não cabimento dos honorários em MS. Não cabe os honorários em MS. Então, por gentileza, você que certamente desde o início dessa aula já deixou separada a lei específica, peço que você, faça a marcação lá do artigo 25, ou se você adota aquela metodologia de fazer as anotações no papel e depois ir pintá-las de uma vez, anote lá o artigo 25, ok? Seguindo aqui. Professora, é cabível pedido liminar em sede de IMS? É cabível pedido liminar em sede de IMS? Sim, e a previsão está lá no artigo 7, inciso 3 da lei específica, 12.016.
Aqui faltou um 1 na frente, né, gente? Agora que eu reparei, deixe-me corrigir aqui, olha, bem aqui. 12.016, né? Tá no slide anterior, tá bom? Aqui eu percebi o erro. Artigo 7º, inciso 3 da lei específica, diz sim que é cabível o pedido liminar em sede de MS, tá bom? Seguindo lá, quem são as partes legítimas, né? Quem são as partes legítimas para a gente conversar sobre o mandado de segurança? A parte autora, ou seja, a impetrante, tá certo? A impetrante vem a ser a pessoa que sofreu a coação. Aquela pessoa que teve a violação ao seu direito líquido e certo. Aquela pessoa que teve a exigência do depósito prévio para o recurso administrativo cobrada, né? Que teve cobrada a exigência de depósito prévio para a realização em perícia em processo judicial. Aquela pessoa, aquela parte processual que sofreu um cerceamento no direito de defesa, ou aquela pessoa que foi prejudicada em uma decisão liminar quanto à reintegração ao emprego, tá? Então, a pessoa, a parte que sofreu a coação, tem legitimidade ativa para impetrar o MS e assim ser impetrante. Quem é que vai estar na parte contrária, né? Quem é que vai estar no polo passivo da relação? A autoridade coautora, tá, meus amores? Não é coautor, a gente não está aqui numa novela. Não é coautoria, tá? É coator de coação. Então, muito cuidado com o português. Então, quando nós formos fazer a nossa peça, a gente vai colocar na qualificação que começar, né, o texto da qualificação pela parte impetrante, aquela que sofreu a coação, em desfavor, né, será impetrado o MS, fundamentar com os artigos, em desfavor da autoridade coatora. O auditor fiscal do trabalho, o juiz da vara tal, tá certo? Competência, como a gente já conversou, segundo grau, conforme determinação do artigo 678 da CLT. Então, né, quando advogado vocês forem e precisarem impetrar o MS, será feito, ó, bem aqui no segundo grau, porque é a competência originária do segundo grau, tá? Continuando, temos prazo de 120 dias a contar do conhecimento do ato coator, tá? O reloginho de 120 dias só vai começar a fluir a partir do conhecimento do ato coator. Ok? Então, como é que fica a estrutura da nossa peça de mandado de segurança? Endereçamento para o segundo grau, como a gente já tinha conversado anteriormente, né? Ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho de determinada região, o número do processo que está correndo no primeiro grau, paralelo ao que a gente vai impetrar o MS, qualificação começando pelo impetrante, tá bom? Fundamentando no artigo 5º, inciso 69 da Constituição e também na lei específica, a hipótese de cabimento. Por que, né, você está impetrando esse MS? Ah, porque eu sofri violação a direito líquido e certo. Tudo bem, ok, mas qual foi? A gente tem que tecer aqui como se fosse mais ou menos os fatos. Tempestividade, a tomar conhecimento desse ato coator, eu tenho que comprovar que esse MS foi impetrado em até 120 dias. Se for o caso da tutela antecipada, falar qual é o perigo, né, do dano irreparável, a fumaça do bom direito, e fundamentar no artigo 7, inciso 3 da lei específica. E aqui muitos alunos perguntam, professora, teria algum problema de citar também o 300 do CPC? Nenhum problema, tá, meus amores? Desde que vocês coloquem o artigo 7, inciso 3 da lei específica, tudo bem? No mérito, depende do que a gente realmente tem, né, no cardápio para trabalhar, pedidos, valor da causa e encerramento. Professora, tem valor da causa? Tem valor da causa, né? O valor da causa é a quantia de depósito prévio que estão cobrando, é o valor da perícia que estão cobrando, é aquela prova, tá? Que somente no caso da prova, em bem da verdade, que a gente não vai conseguir mensurar, mas a gente vai poder colocar aqui o valor da causa, tá? E a questão da reintegração é os salários. A soma de todos os salários. Tudo bem? Encerramento, isto posto,
pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB, entendeu? Então, assim, em relação ao MS, ele é muito, muito, muito tranquilo, tá bom? Aqui em relação aos pedidos, quando a gente for estudar a peça, fazer a estrutura da peça, a gente vai bater bastante nisso. E a questão do encerramento, isto posto, né, após atribuir o valor da data, o valor da causa, isto posto, pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Diga para mim o que é que vocês acharam do MS. Não é gostosinho? É interessante, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é fácil de identificar, é fácil de trabalhar, e aí isso vai ficar bem redondinho quando a gente for fazer a peça, tá? Então, terminando essa aula aqui, corre para a aula da peça do mandado de segurança, para você fechar esse entendimento bem redondinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês no próximo encontro. Beijos, beijos, beijos.